Gente, bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Aula de quarentena, sem poder estarmos presencialmente, dentro da sala de aula, dentro da escola, vendo os nossos amigos, professores, mas aqui estamos, né? Mesmo de casa. Não podemos parar os nossos estudos, né? Porque é isso que realmente vai nos impulsionar, é isso que vai fazer a gente crescer profissionalmente, academicamente, né? Então, espero que vocês também não parem daí, assim como nós também não paramos daqui. Nós, professores, estamos aqui dando o nosso melhor para vocês, tá? E hoje eu trouxe para vocês alguns slides falando sobre o conto psicológico, que é um gênero textual que nós já iniciamos o nosso estudo em sala de aula, tá? Já falamos um pouquinho sobre esse gênero textual, já contei algumas características para vocês desse conto, mas hoje eu trouxe em forma de slides para ficar melhor para vocês entenderem, né? E para poder conseguirem fazer a atividade, que aí vou passar para vocês no final, tá? Bora lá? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber é que no conto psicológico é comum as reflexões e os dilemas serem provocados por fatos triviais, ou seja, em outras palavras, por fatos bobos, bestas, corriqueiros, aparentemente sem importância, mas que tem muita importância para os personagens ali envolvidos na narrativa, envolvidos na história, certo? A gente também vai ter dois tipos de tempos encontrados dentro do conto psicológico. A gente sabe que as principais características, né, que a gente encontra numa narrativa é o tempo, o enredo, o foco narrativo, os personagens, o narrador, né? E esse tempo, ele pode ser cronológico ou ele pode ser um tempo que a gente chama de interior ou um tempo psicológico. Nas narrativas em gerais, mas no conto psicológico, que é uma narrativa mais voltada para os sentimentos do personagem, né, principal, esse tempo ele tende a ser mais psicológico. E o que é isso? Tá? Vou falar dos dois tipos de tempo, mas vou dar uma atenção maior ao tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que se organiza de acordo com a sucessão dos acontecimentos. Então, vai do início, meio e fim. O que aconteceu de manhã, de tarde e de noite. Sempre dentro de uma sequência de fatos, tá? Sempre vai estar ali, a gente vai estar se baseando nas horas, nos minutos, dias, meses e anos, tá? E isso ele é predominantemente no relato de ações, para a gente saber quando as coisas aconteceram. No conto psicológico, se predomina o tempo interior ou tempo psicológico. E que tempo é esse? Né? É quando ele flui de acordo com o estado de espírito do personagem e possibilita que passado, presente e futuro se entrelacem livremente. Então, nos textos, ele é predominantemente no relato de lembranças, reflexões e sentimentos. Enquanto o tempo cronológico é representado linearmente, o tempo psicológico é representado dinamicamente. Então, por exemplo, nós temos um personagem em que ele está no presente e ele pode ele pode criar uma expectativa a respeito do futuro, pode pensar como ele gostaria de estar daqui a alguns meses, anos, semanas, tá? Mas ele também pode ter uma lembrança do passado. Então, ele está no presente, tendo expectativas do futuro e, ao mesmo tempo, tendo lembranças do passado, coisas que ele gostaria de repetir ou coisas que ele não gostaria mais de vivenciar. Tá? Então, meio que cria um ciclo dentro dessa narrativa, dentro desse conto psicológico. E é preciso bastante atenção do leitor, né, de nós leitores no conto psicológico, para que a gente não se perca em meio aos fatos. Às vezes a gente até parece meio perdido. Peraí, isso aconteceu quando? Antes, depois? Mas ele estava pequeno, agora já está grande. Então, a gente precisa de muito mais atenção no conto psicológico, mas quando a gente pega o fio da meada, é fascinante ler contos psicológicos, tá? Mesmo em um conto predominantemente psicológico, ele pode ter marcas de tempo cronológico. Então, eles vão contribuir para a coerência do texto, para que a gente compreenda melhor esse texto. Então, olha aí o exemplo.
Deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite, à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Então, aqui nós temos essa expressão em negrito, umas 11 horas da noite, que é típico de tempo cronológico, mas esse trecho foi tirado de um conto psicológico em que a predominância é o tempo interior, ou também chamado de tempo psicológico, mas ele pode ter algumas marcas de tempo cronológico também, certo? Outra característica, outro exemplo aqui, né? Nesses 3 dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Outro exemplo aí de tempo cronológico dentro de um conto psicológico. Nos contos psicológicos, o foco não são as sequências de ação, nem a descrição de espaços externos, e sim a investigação do mundo interior dos personagens, ou seja, os seus sentimentos, o que eles pensam, quais são as suas intenções, os seus sonhos, em uma tentativa de mostrar os impulsos e anseios comuns a todos os seres humanos, ou seja, tentando aproximar esse personagem do leitor, de todos os seres humanos no geral. Essa valorização na literatura dos aspectos mentais e emocionais surgiu no início do século XX e está relacionada a fatos históricos e a movimentos intelectuais ocorridos na época, entre eles o surgimento da psicanálise, método terapêutico criado por Sigmund Freud, que é um psicanalista, né, um psiquiatra muito conhecido, um estudante, né, dessa área da mente muito conhecido, e com certeza vocês já ouviram falar. Então, nos contos em gerais, a gente percebe o quê? A presença de ações, de predominância dos fatos, o que aconteceu. Já no conto psicológico, não. A gente vai se atentar no que o personagem está sentindo, no que ele pensa, o que ele quer. E a gente vai agora olhar a história pelo olhar do personagem e não apenas pelo que aconteceu. E aí eu trouxe uma atividade para vocês, vou colocar também no grupo do WhatsApp, tá? Que é a leitura e atividade das páginas do livro de português, das páginas 74 a 79. Lá no Google Classroom também tem essa mesma atividade, só entrar lá. E aí eu quero que vocês tirem a foto da atividade feita, pode ser só resposta no caderno para quem não tem o livro, pede a foto do livro a alguém, e faz no caderno e manda a foto das respostas, certo? Ou a foto do próprio livro para quem tem o livro. E aí vocês podem, eu prefiro que vocês coloquem lá no Google Classroom, porque lá tem a opção de você colocar a foto e eu visualizo e não enche a memória do celular. Mas se vocês não souberem utilizar, não tiver como, podem mandar aqui pelo meu privado também, tá? Estou disponível todas as manhãs, 7 às 11h30, para tirar dúvida. Se você não puder esse horário, não está acordando, que não é o ideal, mas não está acordando cedo, enfim, só pode fazer à tarde e à noite e mandar dúvida, também não tem problema, pode mandar. Mas aí, muito provavelmente, eu só vou visualizar no outro dia, das 7 às 11h30 da manhã, tá certo? E lembre-se, gente, quarentena não é férias, foco, estudo, tá? Nós estamos agora num período de quarentena, mas estamos estudando, não estamos descansando, para que isso tudo acabe logo, tá? Lave as mãos, use máscara caso precise sair de casa, ir no mercado, fazer um favor para a mãe ou para o pai, mas assim, tentem ficar em casa ao máximo para que tudo isso acabe logo e a gente possa voltar a estar juntos, tá? Bons estudos para vocês e tenham um ótimo dia. Tchau!